Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Dr. Renato Lessa, hoje dia do médico, olha só, ele que pratica medicina integrativa, aliás, ele foi precursor nessa disciplina e ele realmente faz parte de uma grande nova egrégora aí de formadores, médicos e de pessoas conscientes que unem as terapias alternativas com a medicina normal. Ele é professor de oftalmologia, nutrologia, medicina integrativa, mestre e doutorando da Unifesp, palestras e prêmios internacionais, astrólogo, reikiano, iridologista, e hoje ele conversa com a gente sobre a vida, sobre a saúde. E feliz dia do médico, né, doutor Renato? E feliz dia do médico para todos os profissionais médicos que atuam aí na nossa bem-amada Mãe Terra. Então vamos aguardar aqui o doutor Renato entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde diferente, né? Ô, Vanderly, você conhece o doutor Renato? Que bom! Ele é médico da Daisy, a filha do Bueno. Adorei. Não, vamos ver aqui, doutor Renato, por que eu não estou conseguindo te colocar no ar? Vamos lá, vamos lá. Anjinhos da Technology, please. Vamos todos nós estar conversando. Vamos lá, anjinhos, come on. Gente, essa internet, ela é ótima quando ela dá certo. Quando ela não dá certo, a gente faz ela funcionar. Vamos ver. Deixa eu tentar por aqui. Sim. Vamos ver, vamos ver. Que legal, Vanderly, esse mundo é pequeno. Adorei, adorei. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Dr. Renato no ar por aqui, porque ali não está funcionando por algum motivo. Oh, God. Anjinhos da Technology. Vamos lá. Vamos aguardar. E vamos lá. Não está funcionando por algum motivo, não. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar no outro celular, será? Vamos ver aqui. Gozado, muito estranho isso. Por que será aqui, ó? Entrada celular aqui, aí a gente conversa. Que legal. Muito bom, muito bom. Yes. Agora deu certo. Ei, doutor Renato, obrigada. Tudo bem? Obrigado eu pelo convite, Carmen. Já vi que a Vanderly está aí, um beijo para ela também. Muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Hoje é dia do médico, então eu quero te cumprimentar e cumprimentar todos os médicos, né? É uma profissão Obrigado. realmente que é missão de alma, não é verdade? Realmente parece que é. Acho que sim. Porque é um chamado, assim como você recebe o seu, né? A gente recebe um chamado também para ajudar as pessoas, né? E eu acredito nisso, sim. Claro. Há quanto tempo o senhor está na área médica? Faz tempo já, faz mais de 30 anos já. Estou na área médica, atuando, né, como profissional dessa área. Então a gente já viu muitos pacientes, já temos muitos pacientes. E é interessante assim que me convidaram, né, Carmen? Eu fiquei bem contente para colocar os meus. Que a gente passa para os pacientes e recebe eles também é muito real. E que isso ajuda muito os pacientes a melhorarem sua saúde. Então, isso é uma coisa que a gente, como médico, tem que perceber, tem que saber que existe mesmo, né? Que a gente não aprende na faculdade, né? Mas é algo que tem que ser desenvolvido e colocado em prática mesmo. Não, e hoje em dia, com tanta informação, tanto estudo, a ciência tão próxima, tanta tecnologia, e principalmente com o advento da internet, que o mundo ficou menor, né? Eu acredito que tudo que é conhecimento verdadeiro só tende a somar em todas as profissões, principalmente na questão de saúde, né? Porque todo mundo quer viver mais e melhor, né? Como é que começou essa abordagem da medicina integrativa? Legal. Bem, eu sou oftalmologista de formação, de base, né? E há cerca de uns 15 anos, meu pai teve um câncer de fígado, né? Ele sempre se cuidou muito bem, mas de repente apareceu um câncer de fígado, decorrente de uma hepatite C.
E a forma como ele foi tratado pela medicina convencional, com quimioterapia e tudo mais, que foi a correta, a gente tem que comentar isso, não me agradou, sabe, Carmen? Porque, coitado, ele ficou os últimos 6 meses de vida após essa quimioterapia, ele ficou assim, sem energia nenhuma, ficou deitado. Se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente. Mas isso me abriu portas e me fez começar a estudar as áreas integrativas. Eu comecei até pela iridologia, que é o estudo da íris, porque eu, como oftalmo que sou, os pacientes perguntam para mim, né, o que que a íris fala. E nós não temos, além de não termos na faculdade e na residência médica, os colegas acham ruim. Quem sabe isso? Acho que é uma picaretice, sabe? Acham que é uma charlatanice. Para você ver como a gente é cercado de preconceitos, né? E eu fiquei encantado com o que eu aprendi naquele curso de ideologia com o professor Celso Batello, que é realmente um expoente desse assunto. Comecei a fazer mais cursos. Quanto mais eu fazia, mais eu gostava de fazer. E fui fazendo, fiz nutrologia, fiz medicina chinesa, medicina indiana, fui fazendo. E até que eu entendi que, além de trabalhar com o paciente na parte mais integrada, integrada quer dizer corpo, mente, espírito, comunidade, o bem-estar social, físico, espiritual, que é uma área que agora a medicina começa a perceber, já começa a entender isso mais, de forma mais concreta. E até, como você comentou um pouquinho, eu acabei jogando isso para oftalmologia também, né? Então eu faço uma oftalmologia integrativa. O que é isso? Por incrível que pareça, Carmen, os colegas, né, os meus colegas oftalmologistas, eles, assim, é uma área que desenvolveu-se tecnologicamente muito nos últimos anos. Desde que eu me formei até agora, ele evoluiu enormemente em termos tecnológicos. O problema é que cada vez mais criam-se especialistas em áreas cada vez menores do olho, sabe? Então, vai se compartimentalizando cada vez mais a performance médica em relação aos olhos, que se esquece de olhar o todo. E os olhos pertencem ao corpo humano. Claro. E parece, enquanto falando uma coisa muito clara, muito óbvia, mas não parece tanto na prática, sabe? Então a gente traz para a oftalmologia o conceito de que o intestino é importante para os olhos, a alimentação é importante para os olhos, a inflamação é muito deletéria para os olhos, enfim. É uma série de condições que tentar largar um pouquinho a visão que o oftalmo tem nessa questão do tratamento, né, dos pacientes. Então é isso. E na parte da medicina integrativa mesmo, eu tento fazer bem isso. Eu vejo não só a parte da saúde, tento, né? A parte da saúde física, como a saúde mental, que após a pandemia complicou-se muito, e a espiritual, que infelizmente a gente está vivendo uma época onde os problemas espirituais, sabe muito bem disso, são grandes, né? É verdade, é verdade. Pois é, eu ia mesmo mencionar a pandemia, que afetou 8 bilhões de seres humanos em todos os países, principalmente a parte emocional, a parte mental, Muito, e isso muito. acaba gerando consequência nos olhos, porque os olhos são o espelho da alma, né? Eu sempre tive aflição das pessoas que conversavam comigo e não olhavam no meu olho, olhava para o chão, olhava para o teto, olhava. Aquilo me incomodava, sabe? Eu acredito que hoje muitas pessoas, depois da história da pandemia, não estão conseguindo nem ser verdadeiras e encarar a própria energia e nem encarar mesmo os outros, né? Por que que os olhos realmente são tão sensíveis quando a gente muda a alimentação, quando passa por trauma do tipo agora da pandemia, emocional, mental? Por que os olhos? Ótima pergunta, Carmen. Eu comecei a me interessar pela parte mais integrativa quando vinham ao meu consultório pacientes com queixas subjetivas, tipo assim, eu vejo uma mancha, eu vejo uns risquinhos, eu vejo, enfim, queixas que eu não encontrava nenhuma confirmação ao exame oftalmológico, ou seja, isso, aquilo. Então, puxa, vamos tratar o estresse, né? Mas quem que eu procuro, doutor? Eu pensei, puxa, mas quem trata o estresse? É o cardio, é o psiquiatra, o endócrino? Não sei. Aí que eu comecei a me interessar um pouco mais e observo hoje, Carmen, que os pacientes até estranham isso, que os olhos são um dos órgãos que mais mostram como a pessoa está emocionalmente, espiritualmente. Na medicina chinesa, o olho está ligado ao fígado, né? E o fígado é o órgão das emoções. Então, se a pessoa fica muito irritada, muito raivosa, angustiada mesmo, essa parte da reação emocional que não sai, os olhos podem ser afetados pela medicina chinesa. Então é interessante a gente começar a ver essas correlações que existem. Na pandemia,
pandemia, houve o problema maior de que ficamos enfurnados em casa, né? Os óleos cada vez mais sendo utilizados. Se você pensar bem, os nossos antepassados pré-históricos pouco usavam os olhos, usavam muito mais a força das pernas e dos braços, muito poucos olhos, só para ver algum animal que vinha contra eles ou alguma presa que eles queriam pegar, enfim. Hoje em dia é o contrário, a gente fica sentado, não mexe com pernas, não mexe nos braços, os dedos só e os olhos muito. Então, no consultório, a gente viu um grande aumento de miopia nessa época, nessa condição. E, como você mesmo falou, como aumentou muito o caso de problemas emocionais e espirituais, inclusive aqui na parte da pandemia, aumentou muito a procura por psicólogos e psiquiatras, a gente ia observando nos olhos alterações engraçadas, interessantes. E talvez, já como desde Da Vinci já colocou que os olhos são o espelho da alma, ele falou isso porque ele sabia o que estava falando. E a gente parece que abre uma janela para ver um mundo totalmente diferente. Claro. Por isso que eu gostei muito de entrar na integrativa via olhos, porque os olhos são órgãos realmente muito especiais. Então, num tratamento de medicina integrativa, o senhor começa pelos olhos? Sim, começo pelos olhos. Eu começo pelos olhos. O que é interessante, Carmen, assim, quando eu comecei a minha atuação na oftalmologia, especificamente, né? Hoje eu atendo pacientes de várias áreas, né? Mas muitos, antigamente, era mais da oftalmologia mesmo. Eles vinham para mim, eu olhava na íris deles, no exame comum que nós fazemos na consulta normal, e via naqueles pacientes que eu sentia, e aí entra o sentimento, né, que é algo que o médico tem que desenvolver também, né? Sim. Quando eu sentia que tinha algo diferente com o paciente, quando eu via aquela íris que mostrava alguma coisinha para mim, eu falava para o paciente, mas e tal coisa? Como é que tá? E tal situação? Não foram poucas as vezes, Carmen, que o paciente começou a chorar na minha frente. Aqueles executivos, terno e gravata, de repente desmanchavam na minha frente, porque eu toquei num ponto fraco dele, sabe? Um ponto teoricamente fraco, né? Claro. Mas que a íris me mostrava. Então, não é que a íris mostra tudo, mas ela dá umas boas pistas, digamos assim, e junto com o treinamento que nós temos de tentar ler o paciente, mesmo sem ele nos falar nada, a gente consegue trabalhar mais em cima disso e ajudá-lo mais. Só para acrescentar, já aproveitando, Carmen, eu sou um médico um pouco diferente, né? Que os meus colegas médicos me escutem, mas eu estou muito curioso. E eu estudei bastante também astrologia médica, né? Fiz 3 anos de estudos astrológicos com o professor, muito bom, por sinal. Quando eu consigo colocar a astrologia mais a herbologia, eu consigo escanear o paciente, sabe? Eu consigo entender bem o paciente, sem falar nada. Aí depois eu fui fazer tarô, porque eu sou curioso, fui fazer numerologia, algo totalmente fora da curva na oftalmologia, na medicina convencional. Mas o interessante, Carmen, é que tudo isso mostrou o que eu tinha que fazer. É como se fosse, eu entendi um certo chamado nesse sentido, porque tanto a astrologia, como o tarô, como a numerologia, me diziam quem eu era e o que eu tinha que fazer. A partir desse entendimento, eu comecei a trilhar esse caminho, que foi um pouco pioneiro realmente, e isso é bom e isso é mal. Pioneiro porque você tem que desbravar áreas, você é muito uma fonte de ataques, né? Sim. E, então tem que estar preparado para isso. Mas quando você tem aquela missão, quando você sente aquele propósito, você vai adiante, né? Eu posso dizer que eu estou muito feliz com essa minha decisão de ir adiante. E, assim, é isso que eu sinto. Eu tenho que fazer isso e os pacientes gostam também. Então, é muito gratificante de forma geral, né? Claro. Muito bom. Eu nunca tinha ouvido falar de astrologia médica. O senhor pode explicar um pouquinho? Na verdade, assim, a astrologia como um todo antigamente, Hipócrates, o pai da medicina, falava que um médico, para ser considerado médico, tinha que ser astrólogo, sabe? Depois da Idade Média, com Descartes e tudo mais, começou-se a desprezar um pouco essas áreas, né? Começou a separar o corpo, começou a separar o que o médico fazia, de quem o padre fazia, depois mais para o que o psicólogo fazia. Então começou a se cortar muito mais, o que era o corpo, alma, espírito, ficou muito dividido. Então, na prática, a gente tenta juntar tudo. Hoje em dia, se você for me perguntar, resuma a medicina integrativa, a gente tenta rejuntar tudo que foi separado. Então, os conhecimentos astrológicos ajudam bastante a gente. A astrologia médica, ela tem mais o intuito de nos mostrar pontos do corpo que a pessoa tem uma certa tendência a ter problemas. Um exemplo básico e rápido, o ariano. O ariano, ou quem tem ascendente em Áries, tende a ter mais dor de cabeça, tende a ter mais dor de cabeça, tende a ter mais problema nessa região.
E, então a gente faz uma conexão, a gente faz uma leitura geral do mapa inteiro e Legal. vê as partes que podem estar fracas, tal qual a íris, ele também mostra isso, sabe? Mas tanto uma como outra nos mostram, além da parte física, aspectos psicológicos, e eu gosto muito de analisar essa parte. O primeiro curso Bom. que eu fiz de iridologia mostrou exatamente isso, a parte psicológica pela íris. Imagina você, Camilo, fazer eu médico convencional, fazer um curso onde eu entendi que a iridologia nos mostrava as feições psicológicas da pessoa. Como assim? Mas a astrologia é a mesma coisa. Então, quando você entende, você abre esse portal, você começa a ver que tem uma outra dimensão que nos leva a esse entendimento. E quando você entende que tudo é muito perfeito, mas como que tudo fala a mesma coisa de mim? Tarô, astrologia, numerologia, tudo que eu, enneagrama, tudo que eu busco falar a mesma coisa de mim, eu tive a força necessária para ir adiante. Então, esse Claro. empurrãozinho que eu tive foi desse conhecimento não convencional, digamos assim, esotérico até, né? Ah, mas é muito bom, né? Adorei, porque com a sua mente aberta e expandindo o caminho na área médica e na área técnica e científica para tantas pessoas se inspirarem e seguirem o teu caminho, vai ser maravilhoso para as próximas gerações e mesmo para quem está agora aqui, né? O pessoal está pedindo o seu telefone para agendar a consulta. Tem como o senhor colocar aí, escrever? Deixa Ou eu ver. alguém Deixa que te eu escrever. conhece e sabe o número, porque Eu eu não, nem sei o escrevo número e aqui. nem sei escrever. Olha, o, Eu o coloco aqui. Dr. Renato fez participação em 2 livros, Manual e Condutas de Oftalmologia e Doenças Externas Oculares e de Córnea. Então, adorei. Porque a medicina integrativa, acredito que seja o momento agora atual que a gente está vivendo, né? E É, o que o senhor sente da energia ortomolecular? ortomolecular é uma outra área que os médicos convencionais, eles torcem um pouquinho o nariz, mas por desconhecimento, Carmen. A ortomolecular, ela é nada mais, nada menos que a aplicação de conceitos farmacológicos e fisiológicos na prática. O que Uhum. acontece? Nós, na escola de medicina, aprendemos bioquímica e fisiologia nos primeiros anos da faculdade, no primeiro ano, segundo ano. E a gente acaba esquecendo, a gente não gosta, eu não gostei de bioquímica. Eu só estava para eu decorava para passar na prova, sabe? Depois, agora, na prática médica, que eu vejo quanto importante é você entender bioquímica, você entender fisiologia e aplicar isso nas Claro, doenças. claro. Ou seja, entender mais aprofundadamente o que são esses conceitos. Então, nada mais é do que isso. Ou seja, é óbvio que a gente tem que trabalhar nesse terreno conhecido. Só que Claro. os colegas médicos, ele colocava também nisso, porque até então eu também não estudava essa parte, eles esquecem um pouquinho esses conceitos, ficam muito em diagnóstico e tratamento, esquecendo um pouco de avaliar essa parte. Então, quando a gente fala em vitaminas é um mito entre os colegas médicos, porque eles não gostam muito de vitaminas, mas assim, é Uhum. necessário, sabe? Pois é, Quando você estuda um pouquinho, pois é, você vê o quanto importante é tomar suplementos ou tomar se alimentar bem, em todos os níveis. claro. Mas é isso que eu te falei, pouco a pouco a gente vai levando esses conceitos, vai desenvolvendo esse campo e do tempo que eu comecei com isso, já melhorou bastante, né? Um tempo atrás, Carmen, a gente temia ser atacado pelos colegas, né? Porque não, porque é um charlatão, porque você faz isso, não faz aquilo. Hoje em dia a pessoa já respeita um pouco mais, sabe? É, é, Isso que é interessante. é. E especialmente na faculdade de medicina, onde a gente já foi dar aula lá, inclusive, a gente abriu a disciplina, né, de medicina integrativa e também a de nutologia com prática ortomolecular. São 2 disciplinas que a gente dá para os alunos de medicina, que são disciplinas pioneiras do Brasil, e que a gente tem experiência, tem a oportunidade de mostrar para os alunos de medicina esses conceitos. Por quê? Porque quando eles se formam, começam com a cabeça Sim, fechada, sabe? Então, se você já mostra para eles esses conceitos de energia, de espiritualidade, inclusive, sim. eles já ficam com a cabeça mais aberta e já começam a entender a medicina diferentemente. Isso que nos Claro, agrada bastante em claro. trabalhar com eles. É verdade, isso é muito bom. Eu quero também cumprimentar o doutor Ricardo Pastore, que está aí te assistindo hoje. Ele é médico cirurgião, está com a Ótimo. gente na família Pax há um tempo aí, começou ele com a esposa dele, a Luciana. Feliz dia do médico, doutor Ricardo, e todos vocês aí que estão nessa área. Queria te perguntar a tua visão sobre a macrobiótica. Macrobiótica, tal qual outras dietas que tendem a nos trazer os bons componentes nutricionais, está bem colocado. A macrobiótica já foi bastante mais falada há tempos atrás, né? É, Mas ainda hoje
eu lembro bem quando eu era pequeno, fala-se muito da macrobiótica. Minha mãe É, mesmo ela gostava desse tipo de dieta, digamos assim. Hoje em dia tem outras várias, mas na verdade, Carmen, tudo que é para o bem, todo tipo de dieta que preconiza coisas boas para a gente são assim benéficas, sabe? Porque hoje em dia, quando eu vou no mercado, no supermercado, eu fico abismado com o quanto de porcarias tem expostas e o quanto nós somos susceptíveis a comprar essas porcarias, desde refrigerantes, até carboidrato refinado, até frituras, os óleos vegetais. Então, assim, quem mexe um pouquinho com a alimentação vê o quanto que nós estamos sendo levados à doença. sim, E uma alimentação não adequada nos adoece, sabe? sim, E como não é na hora mesmo, a pessoa não presta atenção, vai mais pelo gosto, pelo sabor. sim. Mas as dietas que tendem aos bons nutrientes, aos nutrientes saudáveis, a macrobiótica, por exemplo, elas são muito benéficas. Essa e outras dietas ou tipos de alimentação. O que nos adoeceu muito, nos adoece muito, aqui no Ocidente especialmente, é essa alimentação ocidental mesmo, fast food. Sabe que o número de infartos de miocárdio aumentou muito nos últimos anos, as doenças cardiovasculares aumentaram muito nos últimos anos, apesar de todas as melhoras, apesar do combate ao colesterol e tudo mais, né? Não, mas a gente tem que observar, e nosso papel como médicos é esse também, de orientar o paciente a uma boa alimentação. E como Claro. nutrólogo também eu faço isso, e todos os conceitos, porque você nasce e a sua cabeça é feita para consumir porcaria. A televisão passa direto isso, né? A mídia passa direto isso, então parece que é normal você comer porcaria. Mas quanto mais você tiver os conhecimentos, até agradeço a Vanderly, que está aqui com a gente também pelas aulas que ela já deu para a gente, para saber o quanto que é importante a boa alimentação, que é um pilar da saúde hoje em dia, junto com os exercícios físicos e o sono, fundamentalmente, né? Claro. E também o que ajuda muito a meditação, cada vez mais se vê em trabalhos científicos o quanto benefício ela nos traz. Na minha área, até na oftalmologia, no glaucoma, que é a pressão do olho que aumenta, ela é muito útil para baixar a pressão. E até, cara, minha parte de espiritualidade, que Uhum. a gente já teve alunos na pós que mexiam muito com isso, cardiologistas que mexiam muito com espiritualidade, que nos falavam bem como isso é, as experiências de quase morte também, aquelas terapias energéticas espirituais. É uma área muito, muito interessante, que eu acredito bastante também, e que mais pessoas devem ter acesso a isso e procurar por esses tratamentos, né? É claro, muito bom. Eu estou lembrando agora, nós da Pax, nosso trabalho existe há 42 anos, né? E aí que nós fizemos várias conferências, entre elas, eu trouxe um pesquisador que ele era cego, o Mir Schneider, de São Francisco, em Ah, 91 sim, ou sim, sim. 92. Poxa, que E ele ensinou um legal. exercício que chamava palming, que você esquenta a palma da mão e coloca no olho. E ele, através de exercício físico, através de meditação, ele nasceu cego, ele começou a enxergar. E na época ele viajou para vários lugares, tal, ensinando. Agora não me ocorre o nome do livro, que faz muito tempo realmente. E naquela época também, muitas pessoas foram contra tudo que ele estava dizendo, porque eles acreditavam que aquilo era de mentira e não é. E eu fico feliz que hoje, depois de tanto tempo, a medicina normal admite essa parte alternativa, porque no final, né, como o senhor mesmo falou, né, doutor Renato, nós todos somos, não é só o olho, né, a energia, tudo interfere, a alimentação, o fígado, o rim, a forma de viver, a respiração, o ambiente que cada um está, né, o estresse que acaba mostrando através da íris, como o senhor mencionou aí, quais são os problemas aparentes agora. A medicina hoje, na tua visão, está bem mais aberta a aceitar esse entrosamento, essa complementação da parte holística. Não vou nem falar espiritual, porque tem pessoas que falam que são ateus, né? Que tudo bem, cada um segue o caminho que quiser, mas Deus existe, não tem como negar. Então, Eu vejo, Carmen, duas coisinhas. Primeiro, eu não sabia que vocês tinham trazido o Schneider para cá. Parabéns, né? sim, Porque realmente foi muito legal. E antes disso até, o Dr. Bates, há mais ou menos 100 anos atrás, um pouco mais, um oftalmologista americano, ele desenvolveu esse tipo de procedimento, né? Tipo de terapia, né? E o que aconteceu? Ele foi expulso da comunidade médica americana por causa disso. Você vê como é que é, né? absurdo. Depois, com o Palme, com outras técnicas, eu já cheguei a fazer um curso para entender um pouco isso, sabe? Eu curioso que eu sou.
as pessoas perguntam bastante sobre isso no consultório. Deixa eu fazer um curso para ver como é que é. Já li bastante a respeito também. E também acredito nisso. Agora, é especialmente bom esse tipo de tratamento para quem tem um problema ao qual se dedique bastante, porque é tipo uma fisioterapia longa, demorada, então tem que ter muita motivação para fazer. Claro. Então, quem tem algum probleminha mais importante, compensa assim fazer, né? Quanto à medicina, o que eu vejo é que pouco a pouco, Carmen, ela está conseguindo se aceita. Por quê? Porque os Aham. pacientes gostam bastante, sabe? E com isso, o mercado de integrativa cresce muito e, por consequência, a medicina convencional, trabalhos científicos aparecem, né? Dando ênfase. A questão, Carmen, vai um mês atrás, eu fui para Roma, no Congresso Mundial de Medicina Integrativa, e lá a própria ONU, a própria OMS, estavam dando ênfase a isso. Eles querem espalhar para o mundo inteiro esses conceitos. Que Lá, ótimo. a homeopatia, que é tanto criticada aqui no Ocidente, a acupuntura, a medicina indiana, o reiki, a espiritualidade, meditação, foram colocados com bastante destaque, sabe? Então, pesquisadores do mundo inteiro estão fazendo essas análises, estão indo atrás disso para entender um pouco mais como é que funciona, mas assim, é uma medicina que veio para ficar, Carmen, veio para ficar e é bom que os colegas convencionais comecem abrir um pouco a cabeça, né? Não precisa Uhum. atuar como, mas abrir a cabeça e parar com os mitos, que Claro. é charlatanice. A gente vê o reiki mesmo, que é a energia aplicada, Shantala também, como funciona, né? Sim. Tenho amigos no Sírio-Libanês, inclusive, o Plínio, que trabalha lá com essa parte de reiki, que é um mestre nisso, e aplica nos pacientes, com muito bons resultados. Ou seja, as práticas integrativas cada vez estão aumentando mais. E esse conceito de energia, que na medicina é pouquíssimo falada, cada vez mais se observa. Uma coisa Sim. também interessante que antigamente, Carmen, bem antigamente, os também, Hipócrates, se não me engano, também achava isso, que os olhos não enxergavam de fora para dentro, mas de dentro para fora. O olho lançava um raio de energia a partir do que ele enxergava, sabe? Assim que se pensava até Da Vinci começar a abrir, fazer dissecações, observar que era o contrário, sabe? Mas esse conceito de você mandar raios a partir dos olhos talvez esteja sendo revisto. E com uma certa... Eu tenho umas pesquisas também, informalmente, fazendo em relação a isso, porque eu acho que essa ideia me intrigou bastante. E porque eu acho que os olhos são muito mais do que o órgão da visão, sabe? Eles têm Sim, uma claro. importância muito grande a mais. E a gente está descobrindo isso pouco a pouco. Mas se mestres como Da Vinci falavam isso, que é a janela da alma, a gente deve ter prestar mais atenção nisso mesmo, né? Lógico. Sem dúvida nenhuma. Muito bom, muito bom. Teve uma pessoa aqui que escreveu o nome do livro do Mir Schneider, Movimentos para a Autocura. Obrigada, Dani, obrigada. Pois é, o Mir esteve no Brasil 3 vezes. Eu morei em São Francisco em 89 e eu o conheci lá, porque a filha da minha prima nasceu cega. Geralmente nós temos 7 camadas de retina, ela nasceu sem nenhuma, algo parecido. E aí que ela procurou tudo no planeta. E ela que me deu o endereço dele, eu fui conhecê-lo, ele veio. E aí que, graças a Deus, ela enxerga hoje 30%, 40%, mas foi crescendo, e esse é um outro assunto. Por isso que eu conheci o Mir, mas ele veio 3 vezes. E o livro dele é ótimo, realmente, para quem tem qualquer tipo de problema travado, né? Porque é um exemplo para todo mundo, né? Isso Sim. foi há 30 e poucos anos atrás, né? A Paola mora lá na Holanda. Doutor Renato, minha mãe tem catarata e tem que operar. Há algum tratamento alternativo? Boa pergunta, boa pergunta. Assim, a catarata, o bom é que as cirurgias resolvem bastante a catarata, né? Então, hoje em dia, com as modernas tecnologias, a cirurgia é para o paciente tranquila e a recuperação muito boa. Agora, eu particularmente, até agradeço essa pergunta, eu acho que a catarata, e está estudando isso, é algo que pode ser evitado, sabe? Clinicamente, porque o que a oftalmologia faz hoje em dia? Se a pessoa tem um pouquinho de catarata, espera ela ficar um pouquinho pior e opera, sabe? Então não se faz nada para evitar a progressão da catarata. Tudo bem, a cirurgia é muito boa, mas tem pacientes que não querem operar, ou que estão no estágio inicial da doença, enxergam um pouquinho mal, mas não querem operar ainda, que tem que ser respeitadas. Eu Claro. cheguei até a desenvolver um colírio contra a catarata informalmente, né? Eu Olha, tentei fazer ciência em cima dele. O problema que nós tivemos, cara, é assim, eu desenvolvi com uma farmácia aqui, oftalmológica de São Paulo, muito boa, com colírio, a partir de algumas ideias, né?
Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro uma experiência nos ratinhos, né? Para ver se funciona mesmo, depois a gente coloca na prática nos humanos. Infelizmente, a gente não conseguiu ter êxito nessa experiência com os ratinhos. Por quê? Porque para formar catarata, tem que fazer uma injeção de um produtinho químico que vai gerar catarata nos ratinhos, e a gente que trabalha em cima disso. Infelizmente, a primeira vez que a gente foi fazer essa experiência, acho que a dose foi um pouco excessiva, os 3 morreram na dose, sabe? A gente não conseguiu fazer. Aí tudo bem, na segunda tentativa, pegamos os outros ratinhos, fizemos essa injeção, mas nenhum deles formou catarata. Aí o pessoal falou, chega, né? Chega de usar os ratinhos da gente, nada. E, infelizmente, acabou não dando certo, né? Então, a gente não tem, assim, ainda algo científico para comprovar. Tá. Mas sempre que aparece alguém, e aí que tá, esse é um ponto, Carmen, prevenção. Sempre que vem alguém com um pouquinho de catarata, a gente começa a perceber que pode ter isso, alienação macular ligada à idade, que é um problema realmente muito mais sério que a catarata, que em si pode levar a cegueira mesmo. A precaução, a prevenção disso não é assim, não é o ponto principal da oftalmologia. Da medicina de modo geral não é, e na oftalmo muito menos, sabe? Sim. A gente está tentando desenvolver esse conceito da prevenção, então quando tem um início de catarata, se começa com uma suplementação, com uma mudança do estilo de vida, sabe? Eu tenho vários pacientes que estão bem em cima disso. Mas, assim, teoricamente, cientificamente, não teria nada assim para fazer para a catarata não se operar. No outro lado, as partes mais não convencionais, a gente mexe bastante, sim, mexe bastante e analisa se não é o melhor operar, se é melhor fazer a suplementação, sabe? E a gente mexe com isso, sim. Então, os médicos não, assim, não de convencionais, mas que tem essa questão um pouco mais aberta, vem mais possibilidades de tratamento, não só para catarata, como para outros problemas também. Sem dúvida nenhuma, pois é. E hoje em dia, né, com acesso a tanta informação, informação verdadeira, né, graças a Deus, eu acho que a gente tem mais aqui somar e fazer o nosso melhor, né? Com certeza. Mas na tua visão, vai chegar um momento que nós vamos conseguir prevenir os problemas todos de saúde, não é? Sim. Com a parte genética, os testes genéticos que indicam, né? As tendências que a pessoa tem, com a mudança de hábitos. O principal, Carmen, eu acho assim, a pessoa tem interesse nisso. O que eu vejo no consultório? As pessoas têm interesse em ganhar dinheiro, infelizmente, né? Infelizmente não, né? Porque a gente precisa disso, óbvio. Parte. Mas essa carga importante, essa priorização do trabalho e do dinheiro. Eu pego muito no consultório pessoas estressadas por causa disso. Sim. E pense, a pessoa briga tanto, trabalha tanto para ter o seu dinheiro, para guardar dinheiro, para a velhice, só que chega na velhice encarquilhado, sem saúde, chegando mal, que adianta, né? Pois é. Eu acho que o fundamental é você trabalhar, claro, buscar o seu dinheiro, que é importante, mas não priorizar, assim, com tanta força o trabalho e as condições do trabalho em si, mas preconizar também ou colocar como importantes a alimentação, que nós falamos, o exercício físico, sono, os bons contatos sociais, espiritualidade. Espiritualidade é um ponto que a gente vê muito quando a gente analisa as pessoas, e as pessoas estão falhando em relação a isso. Quando você começa a reconectá-las com isso, elas mesmo gostam bastante, sabe? Então, nossa função como médico, no fim das contas, cara, não é só passar o medicamento, passar o colírio, passar uma fórmula, mas orientar os pacientes para se reconectarem com a sua essência. Claro. Eu acho que é o mais importante. Quando a pessoa enxerga a sua essência, a sua missão, o seu propósito, aí vai ser mais feliz. Porque só trabalhar pelo dinheiro em si, como uma máquina, não necessariamente traz felicidade isso, sabe? Isso eu observo no consultório, muito frequentemente. Pois é. A Vilma perguntou qual o suplemento que deve ser utilizado para os olhos. Aí a Roberta Galhardo respondeu, depende de cada caso, precisa passar por avaliação, certo? Porque cada um é um, né? Exato. O ponto principal, acho que de tudo, é bem isso, Carmen, cada um é um. Então é complicado você passar o mesmo medicamento com as mesmas miligramas, as mesmas vezes por dia para todo mundo. Sabe? Não, uma pessoa mais magra, uma pessoa mais gorda, uma pessoa é isso, aquilo. Então cada pessoa é única. E a ideia da medicina integrativa é entender isso e trabalhar individualmente, sabe? Então isso que é o ponto. Agora, os suplementos mais importantes para a visão, já deixando essa dica aqui nessa live, seriam a luteína e a zeaxantina. Os principais, o que são eles? São carotenoides, né, o nome da classe química deles. Eles protegem a parte principal da visão, da radiação ultravioleta, da radiação solar, até mesmo das telas.
Então, e ela está encontrada, a luteína da xantina está encontrada nos vegetais e nas frutas amarelas, vermelhas e verde escuras. Então, espinafre, couve, ovo, cenoura, a famosa cenoura, milho, tudo que é amarelo e tudo que é verde escuro e vermelho também, melancia, pimentão, tem a luteína, tem a zeaxantina, a gente não produz. Então, é muito importante, né, a gente comer esses alimentos, né? Então, frutas e Claro. verduras têm que fazer parte da nossa rotina. E quando não é adequado isso, então a suplementação deve ser feita com cápsulas mesmo, né? Desses dois componentes, que são os principais. Tem outros também, mas esses são os principais. Tá, muito bom. Iridologia Sampaio falou método Hyde. Um abraço para a Cláudia, que é uma amiga minha também. Esse método foi o primeiro que eu fiz no curso que eu coloquei aqui, né? Quando eu entrei na iridologia e, consequentemente, na medicina integrativa. É um método que você analisa pela íris as questões psicológicas do paciente. Você consegue ver o tipo psicológico do paciente pela íris, por incrível que pareça. E tem até um colega meu, Leonardo Paulino, que trabalha muito conectando ou pesquisando a relação entre os tipos psicológicos de Jung e a íris. E ele está com mais ou menos uns 75% de correlação. Ou seja, a íris, para quem faz terapia, para quem faz essa avaliação mais aprofundada das pessoas, é uma ótima condição a iridologia, porque nos dá essa situação de tentar entender o paciente pela própria íris. Olha que Claro, forma fácil de ver o paciente, como ela funciona, né? sem dúvida. A Maria Lúcia Loureiro, beijo, Maria Lúcia, está com a gente há 42 anos na Pax. Eu fiz a cirurgia de catarata e tenho problema até agora. Os olhos veem imagens duplas. Com óculos especial eu consigo ver normalmente, mas sem os óculos tenho visão dupla. Tem isso, doutor? Que faz a cirurgia e não funciona muito? Então, assim, hoje em dia, a cirurgia de catarata é bastante positiva em seus resultados. É. Mas, assim, algumas raras cirurgias apresentam problemas, sabe? Deve estar na faixa de 1% aproximadamente, não muito mais do que isso, sabe? Então, a gente não vê com maus olhos a cirurgia. Porém, em alguns casos acontecem esses probleminhas, isso não é total. Por isso que a gente preconiza tentar fazer uma avaliação de evitar a cirurgia o quanto necessário Uhum. para num determinado ponto que interessa ao paciente, a gente observa que dá o tá ok, indicar a cirurgia. Então, É. como qualquer procedimento, né? A cirurgia de catarata é muito feita no mundo inteiro e ela só perde, eu acho, para a de miopia, que é mais feita no mundo inteiro. A cirurgia de miopia que traz resultados Sim. excelentes também. Como qualquer cirurgia, também tem os seus problemas, mas é bastante rara, felizmente. É. Pois é. Agora, eu acredito no mundo, essa nova geração se preocupa mais com alimentação, com Sim, com exercício, certeza. né? Estão se cuidando melhor, não é verdade? Sim, com certeza. Isso é muito importante, sim. Agora, o que é interessante também citar agora, Carmen, você falou certo, tem essa tendência dos jovens a terem melhores hábitos de saúde, isso É, é muito positivo. Porém, o que acontece é que os mais novos estão com uma carga de ansiedade grande também, sabe? Então, é muito comum ver pessoas jovens ainda muito ansiosas, com os problemas psicológicos, e há muita carga colocada sobre eles, ou eles mesmos se colocam também. Então, também tem esse aspecto. Nós, na medicina, só para colocar minha área específica, o médico, Carmen, de modo geral, ele vive 7 anos a menos que uma pessoa normal. E uma ah, médica, 12 anos a menos que uma pessoa normal. Pelo estresse, pelo dia a dia, pela correria, por se cuidar mal. Porque nós somos bons conselheiros, mas mesmo na faculdade de medicina, o número de suicídios dentro da medicina não é pequeno, não. Chama atenção. Ao ponto já de se fazerem ligas internas na faculdade de promoção à saúde mental, sabe? Então, o estresse dos alunos de medicina é grande, claro, e então, ao mesmo tempo que eles já vão para um caminho de mais saúde, eu acho que falta essa conexão psicológico-espiritual, sim. porque essa parte espiritual falta um pouquinho ainda nos mais jovens, né? Isso é muito É. importante de trabalhar em cima mesmo. O senhor tocou uma área muito importante que é a ansiedade nessa geração mais nova. Inclusive, eles não param em emprego nenhum, não param em lugar nenhum. É uma busca incessante, né,
de alguma coisa que está dentro, na realidade. A conexão tem que ser através da meditação, ou através, sei lá, da família, bate-papo, etc. Mas eu estou adorando esse nosso encontro hoje aqui, porque é muito bom ter um profissional da área da medicina, da saúde, que engloba todas as outras sintonias da área holística, porque o ser humano tem que ser lidado realmente, tratado e cuidado como um organismo único, mas ao mesmo tempo como várias energias e entidades num corpo só, porque cada parte do corpo vibra uma frequência diferenciada, né? E eu fico feliz que existam esses cursos e eu quero te dar os parabéns por ter sido o precursor nessa medicina integrativa, nos cursos na universidade, porque é o início, né? É o início, realmente, já estamos no meio do caminho, claro, mas é uma nova perspectiva para longevidade, para Exato, rejuvenescimento, exato, não é? Que é o que todo mundo exato. quer. Você viver bem quanto mais possível, Claro, né? E chegar numa idade quando já se tenha uma boa condição financeira, mas que se aproveite isso com saúde, lógico. né? Não adianta, né? Imagine quantos Parkinson, quantos Alzheimer tem hoje em dia. Sim, A quantidade é muito grande, cada vez maior. Então, que adianta a pessoa se esforçar tanto, vir para o trabalho, chegar na terceira idade, até um pouquinho antes disso, e está com problema de visão, não enxerga direito, está com Alzheimer, está com Parkinson, é péssimo isso, né? Então tem que se claro, trabalhar pensando é, nisso, né? Num envelhecimento saudável, né? claro, sem dúvida nenhuma. E a área médica hoje, a perspectiva de vida tem um número ou não tem número? Depende da qualidade de vida de cada um, Fala, como é? você, é muito bom, é bem por aí mesmo, né? Mas fala-se que já tem pessoas com potencial de viver 150 anos, já está aqui com a gente, está vivendo com a gente Que aqui. Agora, ótimo. tudo depende da epigenética. A epigenética é muito mais do que a genética. Sim, Antigamente, achava-se que a pessoa que vinha com uma carga genética ia ter aquele problema. Hoje em dia, não. Se você conseguir se alimentar bem, ter bons contatos, um ambiente menos poluído, enfim, toda uma situação que nos circunda, positiva, você pode evitar esses problemas mesmo, né? Então, por isso que é importante trabalhar para que se tenha bons hábitos de saúde, para que se claro. consiga chegar, e está chegando, se hoje em dia está chegando. E tem algumas comunidades, as Blue Zones, tem até um documentário É, na Netflix sobre isso daqui, onde as pessoas têm uma longevidade maior, uma longevidade com saúde. E uma das bases disso é a boa alimentação, né? é, é verdade. E na sua visão, aquela história que o problema daquela pessoa é genético, porque o avô tinha, a mãe tinha e a pessoa vai ter também, funciona ou dá para mudar o DNA, dá para mudar, enfim, Via, a via situação? de regra, via de regra, Carmen, via de regra, hoje em dia coloca-se como 10% só a tendência genética dos problemas. Ótimo. 90% é a epigenética, ou seja, se você tem os dois pais, o pai e a mãe com algum tipo de problema, você sabendo daquilo, você fazendo testes genéticos para você ver a sua tendência a desenvolver aquilo, você consegue trabalhar, desde que você realmente queira, seja motivado, para evitar isso. Sim, Com aqueles pilares que a gente comentou, que não é nada demais. Você tem uma boa alimentação, uma alimentação saudável, você ter ter o seu sono legal, descansar, ter bons contatos sociais, desenvolver a espiritualidade. uhum, Enfim, você consegue evitar que essa genética se expresse, sabe? claro. Agora, com estresse, com uma alimentação, com sono ruim, com maus contatos ou relações sociais ruins, infelizmente a genética vai aparecer e vai renascer o problema em si aparece mesmo, né? Muito bom, muito bom. É, tem uma pergunta aqui, acho que é Débora. Doutora, além de fatores genéticos e ambientais, o senhor relaciona problemas de acuidade visual com a desarmonia psicológica? Uma pergunta interessante também. Sim, a gente tem casos assim, sim, sabe? Quando a pessoa tem uma descoordenação da visão, algum tipo de desarmonia, como ela colocou, nessa parte psicológica. Como eu falei, os olhos demonstram muito isso. E o que nos intriga, e que muitos médicos convencionais não conseguem lidar bem com isso, é quando a pessoa tem algumas queixas visuais e que a gente não consegue demonstrar no exame oftalmológico o problema em si. Então, aquela Sim, pessoa pode até ser tida como uma chata e tudo mais, mas na verdade ela tem alguns problemas que têm que ser trabalhados em cima, sabe? Mas claro. não é no olho, é naquele trabalhinho psicológico que tem que se fazer que vai melhorar o olho por consequência. Então, uma coisa que a gente pega bastante no consultório isso aí, porque é o que eu falei, o olho
ele representa muito dos problemas da saúde mental e física também. Então, é importante que a gente que trabalha com oftalmologia tenha esse entendimento, que vai acrescentar bastante ao paciente, mas, infelizmente, como eu coloquei aqui também, a coisa mais simples que seria estudar a íris, a iridologia, o oftalmo não estuda isso daí, não faz parte, né? Vê com maus olhos. Acho que o problema da iridologia, no caso, até entendo isso, é que ela tem que mostrar por trabalhos científicos que ela funciona, sabe? Sim, Porque a medicina hoje em dia funciona muito à base de trabalhos científicos, de comprovação científica. sim, Então, mas, por exemplo, a acupuntura, que tem milhares de anos, ela é usada há milênios no Japão, na China, no Oriente. Imaginar que tem que ter algum trabalho científico que comprove é uma bobagem, porque ela já foi aprovada pelo tempo, né? sim, A mesma medicina indiana, tanta coisa que eles fazem por milhares de sim, anos, vai falar que não sim. funciona, não tem cabimento É, isso, né? Esperar que o trabalho científico comprove isso é perder é. tempo, né? É verdade. A medicina Ayurveda, hinduísta, eu nunca fiz, na realidade, chama Panchakarma, um tratamento de no mínimo 2 semanas a 3 meses, depende da intoxicação de cada pessoa. E olha, tem gente que cura mesmo de vários problemas seríssimos, porque muda todo o sistema de célula mesmo, a energia celular, né? A Jaque Alencar está perguntando qual a sua rede social. Ué, é Dr. Renato Lessa, é o nome É dele, não dr. é isso? Tem outro? É dr. Renato Leca. Dr. Renato Leca, que o Lessa também é com cedilha, né? Então, dr. Renato Leca. Não. Sobre o Panchakarma que você comentou, Carmen, eu fiz uma vez um curso de uma semana com um doutor indiano que veio mostrar aqui os Panchakarmas, né? Que são os tratamentos, É, né? Os vários. Então, tem alguns bem prazerosos, que é a massagem a 2 pessoas, aquele óleozinho que cai, o shinohara na testa, a limpeza do nariz, mesmo os enemas intestinais também que são feitos lá para desintoxicação, vômito induzido, enfim, tem uma série de panchakarmas, né? Duas coisas que chamaram a atenção nele, Carmen. Ele era um médico muito conceituado, mas extremamente humilde, sabe? Então me chamou a atenção como aquele médico tão conceituado, tão importante, é tão humilde, assim, é um exemplo. E outra coisa, quando a gente ia, na hora do almoço, a gente ia, isso era na Lapa ali, né? A gente ia no shopping comer, e ele via, cada planta que ele via, ele sabia qual era e para que olha, servia. Olha, que essa planta aqui é legal. tal coisa, era para tal coisa, e tu não sabia nada, para tudo planta, tudo árvore, né? Ele falou assim, poxa, vocês têm tanta coisa aqui, vocês não utilizam. Você vê, interessante como a conexão com a natureza é importante, né? É verdade, é verdade. E tomara que todo mundo hoje se conscientize melhor de como viver com saúde, né? É, a doutora Agari, não consigo ler o nome, mas a pergunta quando percebe que a alteração é psicológica, o senhor encaminha para terapia convencional ou indica alguma técnica específica? Depende, sabe? Depende do paciente, como é que ele vai encarar isso, depende do tipo de problema. Tem várias áreas que a gente tem em contato, né? E tem algumas áreas, por exemplo, vamos citar uma. Quando a gente percebe que a pessoa tem algum tipo de problema, a gente pode até ir para microfisioterapia, que é uma área que eu gosto também. É uma fisioterapia, quando a pessoa, o fisioterapeuta, ele, a partir do toque, ele entende quais são os problemas psicológicos da pessoa Olha, e fica trabalhando mais facilmente isso. Tem a terapia neural, que trabalha muito bem isso, a constelação familiar, que trabalha bem isso, as terapias, de modo geral, também, mesma sim. coisa. O importante é a pessoa entender que tem aquele problema, que tem que trabalhar aquele problema, e não o olho, por exemplo, né? E ir em frente. Um dia, Claro. eu atendi uma paciente que veio um exemplo, né? Me chega na minha cabeça alguns exemplos, né? Uma paciente chegou no consultório, olho muito vermelho, né? Olho muito vermelho. Eu examinei e não vi nada, assim, não estava inflamado, não tinha alergia, não tinha conjuntivite, não tinha nada, né? Aí eu perguntei para ela, assim, depois de muito olhar aquele olho que não mostrava nada, não sei o quê, não sei o que lá. E é o que eu falei da medicina chinesa. O problema estava no fígado dela, porque aquela raiva afetou o fígado, que por consequência afetou os olhos, sabe? Oh, que Então coisa. é uma coisa indireta. Então o tratamento, nesse caso, é energético no fígado, não no É, olho. O olho representa isso. que Assim, é uma visão incrível. um pouco diferente do convencional. Admito que eu sou um pouco diferente mesmo, É, mas como eu coloquei, eu sou curioso, eu vou vendo as coisinhas, aparece. Mas assim, não sou eu, os integrativos são assim.
Eles fazem um curso, fazem outro, que vai acrescentando. Eles têm uma sede de conhecimento Mas e é isso vai ótimo. fundamentando a sua cabeça. É bom, é bom. Dá trabalho, mas é bom. Mas a gente está na vida, né, doutora? Então tem que mais aqui aprender, crescer, ensinar, compartilhar, né? Estou adorando o nosso bate-papo. A Lilian está falando assim, doutor, percebo que as pessoas estão para morrer quando perdem o brilho nos olhos. O que o senhor diz sobre o brilho no olhar? Olha, o brilho no olhar, eu diria que é uma das coisas principais que a pessoa tem que ter, sabe? Quando a pessoa não tem o brilho no olhar, é que algo está muito errado com ela. E aí você tem que trabalhar o que está errado, né? Uma pessoa com brilho no olhar é uma pessoa que está conectada consigo mesma. Sim, E quando você pega uma pessoa, entre outras coisas, que você não percebe esse brilho, é aí que você tem que trabalhar mais forte em cima dela, sabe? E claro. talvez ela nem perceba isso, mas alguma coisa está errada. Então faz parte do seu tratamento indicar, observar o que está errado ali e trabalhar bem em cima disso. Porque, segundo, mais uma vez, a medicina chinesa, que eu gosto bastante dessa área, a lágrima é o fluido mais importante do corpo humano. Uma gota de lágrima corresponderia a 5 gotas de sangue, Nossa, sabe? Então, se o olho está sem brilho, uau. é um corpo humano que está meio, sabe, meio fraco, não sei. Então, tem que trabalhar bem essa parte. Mas é um ponto que a gente analisa também, tal qual a língua. A língua, a medicina chinesa também analisa muito a língua, muito o pulso, que a gente não costuma fazer isso na medicina convencional, ocidental. Tudo isso aí nos indica possibilidades de tratamento, de entendimento que a pessoa tem, né? É muito interessante essa parte, tem. É verdade mesmo, é verdade. A Lucy, doutor Renato, excelente médico, parabéns. Obrigado. Olha, não estou vendo mais perguntas aqui. A gente tem 7 minutos. Então, fica à vontade. Pode falar aquilo que o senhor quiser, divulgar de novo o seu telefone para consulta, algum evento que vai participar, o que quiser. Principalmente agradecer a oportunidade, né? É muito legal o trabalho que vocês fazem, muito legal mesmo. Eu acho que essa conexão espiritual, emocional, médica é o futuro, né? Sim, Da medicina de modo geral. É, quando eu coloquei que a gente estuda bastante, tipo, hoje à noite ainda eu participo de um curso na Unifesp, onde eu coordeno esse curso, que é de oftalmologia integrativa, onde eu levo, quer dizer, eu chamo as pessoas, a gente faz um bate-papo, né? Entre colegas de outras áreas e os oftalmologistas, nesse intuito de ampliar um pouco a visão deles, né? Mas na academia, sim. porque a gente só vai conseguir ter realmente suporte e crescer se a academia nos aceitar. É um trabalho que eu faço. De amanhã até sábado vai ter o simpósio brasileiro de oftalmologia integrativa, que são dos coordenadores, e no domingo eu estarei em Brasília, num congresso Expo Integrativa. Então, muita coisa de hoje à noite até domingo, tem muita coisa para fazer em relação a isso, mas a gente vai com bastante satisfação para divulgar, para difundir esses conhecimentos, que é um dos meus propósitos mesmo, né? Claro. Além disso, passar para as pessoas que estão aqui nos assistindo a necessidade de ter bons contatos sociais, de se preocupar com a saúde física, mental, espiritual. Conectem-se com a parte do que vocês acreditam, né, na parte espiritual. A meditação é muito importante, a boa alimentação é fundamental. Em relação à visão, lembrem, tudo que é amarelo, vermelho e verde escuro é muito bom para a vista. Exercícios físicos que são fundamentais, né? As pessoas da terceira idade têm que fazer exercícios físicos. Tem até um colega que fala o seguinte: até os 40 anos, o exercício físico é opcional, após 40 é obrigatório, sabe? Não só na questão dos exercícios aeróbicos e correr e tudo mais, mas na parte física, de musculação mesmo. É importante as pessoas desenvolverem essa parte física, não ficar só sentada e vendo o celular também. É. Então, é basicamente isso, né? O trabalho que a gente está fazendo, e até a Deise, que colocou inicialmente a ideia de trazer para conversar, também uma amiga que eu tenho também, agradeço muito o convite a ela e vocês de receberem essa possibilidade, mas de difundir mesmo Claro. essa, não digo nova medicina, porque é bem antiga, inclusive, mas resgatar esses conceitos antigos da medicina, que eu acho que todo mundo vai ganhar com isso. O médico, porque fica mais gratificado em ver que o paciente melhora. A gente pega muito caso onde a medicina convencional não consegue êxito, sabe? E é muito triste quando o paciente percebe É. que seja o caso, e tenta ao máximo ele trabalhar um pouco para reabilitar a pessoa de alguma forma. E desde que a pessoa esteja conectada com o médico, é importante também, aí ela consegue ir adiante. Os resultados, por pequenos que sejam, aparecem, né? Claro. Mas se eu quisesse falar uma frase só para fechar a nossa conversa,
é a conexão consigo mesmo, né? Acho que o ser humano tem que se conectar consigo mesmo, entender o que ele é, entender para que ele está aqui, para que ele está nessa existência, qual que é o intuito de estar aqui e fazer o bem das pessoas. Isso é fundamental, porque tem pessoas que não se entendem, não se conhecem, é muito comum isso. Claro, é muito difícil se conhecer, né? Muito difícil se conhecer. Mas pessoas que nem se preocupam com isso. E é complicado, né? O autoconhecimento ajuda muito, né? Então, essa conexão conosco mesmo é fundamental para a gente se entender e trabalhar em cima disso, né? Que eu acho que é o que você lá de cima quer que a gente faça. Ah, com certeza, né? Mas eu adorei o nosso bate-papo. Volte mais vezes. Olha, tem uma pergunta, se der para responder, sobre fibromialgia. Fibromialgia é um problema muito comum hoje em dia, é muito comum em mulheres, especialmente, né? Dores no corpo inteiro. Você não pode tocar na pessoa que tem dor naquela região. Para ter o diagnóstico, tem algumas áreas que a gente toca, a pessoa sente dor. É uma doença muito triste, né? Porque a pessoa sente muito dor no corpo inteiro. Infelizmente, é bastante comum hoje em dia. Não é de tão fácil tratamento, mas a fibromialgia vem muito de problemas emocionais também, sabe? Emocionais, espirituais, que afetam o corpo de modo geral. Então, o psicossomático, né? O Claro. psicossomático, e existem tratamentos, sim, né? Existem tratamentos, sim, mas é uma doença onde a pessoa tem que realmente ter uma conexão, eu ensino nisso consigo mesmo, com o médico, nas possibilidades terapêuticas, e muito pode ser ajudado, mas é uma doença que, infelizmente, acontece muito hoje em dia, muito em mulheres, e as mulheres, Carmen, só aproveitando esse espaço também, hoje em dia, elas são muito sobrecarregadas, elas mesmas sobrecarregam muito. Então, é muito trabalho em casa, o casamento, trabalho fora. Eu pego muitas mulheres, especialmente mulheres, porque acho que o homem parece que existe um pouco mais a isso. Mas as mulheres, elas estão submetendo a uma carga muito importante, muito forte de trabalho. E realmente isso acomete de alguns problemas, e um deles bastante comum é a tireoide, né? Sim. Então, por exemplo, a tireoide em mulheres é muito comum, infelizmente, né? E a fibromialgia, entre outros problemas, vem aparecendo bastante também. Mas quanto antes a pessoa observar que tem essas dores pelo corpo inteiro, que ficam migrando de parte em parte, que é uma dor muito chata e dolorosa, procure um médico para começar o tratamento o quanto antes, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Olha, para quem perguntou, essa live vai ficar gravada aqui no meu canal, Carmen Balesteiro. Também a gente põe no YouTube, eu publico em todos os Faces. E o doutor Renato colocou aí os telefones dele. Eu anotei, é 42266-353. Eu acho que é isso. O outro é 3160-1800, para vocês marcarem as suas consultas. A Aymar mora lá em Campos do Jordão e falou: chuva de bênçãos na sua vida, doutor. Parabéns. Muito obrigado. Eu Muito também obrigado. desejo tudo de maravilhoso. Adorei. Volta sempre. Olha, Muito desejo que a sua obrigado. semana seja super iluminada, excelentes congressos e participações aí. Continue sempre tocando a vida das pessoas com verdade, sendo um exemplo na área médica, que é uma área que muita gente tem preconceito, e nós precisamos unir essa energia que existe, que é a força de comunicação verdadeira e de conhecimento, acima de tudo, para uma vida melhor, né, doutor? Porque todos nós, independente da parte geográfica que a gente está na Mãe Terra, queremos viver bem, com qualidade de vida e com saúde, né? Adorei, viu? Quero realmente que o senhor volte quando quiser, tá bom? Está aqui à Muito disposição. E obrigado, feliz Dia cara. do Médico, e todos os médicos que sejam iluminados e abençoados pelo arcanjo Rafael, que é o arcanjo da cura, e pelo poder supremo de Deus Pai e Mãe, o grande arquiteto dos universos em expansão. Gratidão. Gratidão também. Muito obrigado pelo convite e por estar aqui. Eu gostei bastante. Obrigada. Gratidão, namastê, família Pax. O Instagram é Dr. Renato Leca, É que ele já DR, colocou. né? DR. Renato Leca. Ok. Gratidão.